Hoje, gente, eu vou falar de um filme de 2024, que é uma continuação de uma franquia de animação. De uma franquia de animação. Que filme que é esse? Meu Movado Favorito 4. É, então, nessa história, o Gru e a sua família estão sendo perseguidos por um vilão chamado Max Minimal e aí eles têm que se não, eu não vou dizer disfarçar, mas pelo menos trocar de identidades para então a organização que o Guru trabalha no seu que ele trabalha desde o segundo filme, a AVL, né, que é uma espécie de daquela empresa, sabe, a Shield do universo da franquia, cuida do vilão. E que na história também entre os Mega Minions cuidam disso. E também rola muitas confusões, óbvio. Então, vamos resumir. O primeiro meu fato favorito é bom. O segundo é bom. O terceiro também é legal. O primeiro e o segundo. O primeiro Miniozinho é de boa. O segundo filme ele pode ser legal, mas ele já estava demonstrando cansaço ou esgotamento dessa franquia. E agora temos. E aí, pelo menos até agora, temos o meu novato favorito 4. E. E que esse. Infelizmente eu não gostei muito desse quarto filme. Eu achei esse filme meio. Uma trecheira. Uma trecheira da outra. E pior, esse filme, ele a cada tentativa de piada, eu ficava no filme, tipo, no filme, porque a cada tentativa de piada que eles tentavam, mas não era eu não ria, tipo, a cada tentativa de piada, não era, eu não, quer dizer, tinha uma parte que eu ri, mas era pouco. Eu ri pouco no filme. Eu acho meio desengraçado entre os demais, tá? E, e, e a cada tentativa, e várias tentativas de piadas, não dão certo, porque a maioria das piadas repetem. Os meninos repetem a mesma piada, tentando fazer. Tentando me fazer rir. E a pior coisa desse filme é o vilão. Porque esse vilão, Max Minemal, ele não chega aos pés do Vector ou do El Macho nos outros filmes da franquia meu malvado favorito. Tanto por causa do sotaque que ele tem, que é esse sotaque francês que meteram, tanto em inglês, que o personagem ele, no inglês ele tem a voz do Will Ferrell. É, o Will Ferrell que fez aquele filme do Duende em Nova York. Tipo, é um. Enquanto que aqui no Brasil é o Jorge Lucas que dubla. Metendo um sotaque um sotaque esquisito, né? Esquisito francês, né? Parecia. De algum momento parecia uma mistura de Inspetor Clouseau com Pepe Le Pew, né? O Gambá dos Looney Tunes falando. Que eu acho que eles devem ter se inspirado, eu acho, na voz desse vilão. E. E sem contar que esse vilão é ridículo. Porque, primeiro, esse vilão ele controla as baratas. É baratas. Tem um momento que se transforma em um cara metade cara e com algumas partes de barata, com poderes de barata. Ah, grande coisa. E também tem uma parte que eu vou ter que dar uns spoilers no filme, porque esse filme é de 2024. Ele vai fazer. O filme já
O filme já vai estar fazendo 2 anos que já foi lançado. E, e tem um momento que tenta explicar que ele e o Gru, eles estudavam numa escola de vilões e ele ia fazer um cover de uma música, só que o Gru acabou roubando a música que ele ia cantar. E aí ele ficou todo pistola e decidiu e já pensou querendo ter a vingança e querer matar o Gru. É, motivações bestas assim. E eu acho que a cada tentativa e o personagem, por mais que seja um vilão mega caricatural e caricato até extremo, porque ele parece vilão de desenho animado dos anos 60. Só que os vilões de desenho animado dos anos 60 eles eram até mais legais do que os de hoje, né? E, e dos personagens novos, pelo menos o que eu mais gostei, eu acho que deixa eu ver como é que eu vou pensar. É o filho do Gru, né? O Gru Júnior. Porque no filme ele, ele fica meio com aquela cara de rabugentice, então ele tem o cabelo da Lucy, mas a personalidade é do Gru. Então quando ele tá perto do Gru, ele fica meio. Ele faz uma cara meio rabugentinho assim, né? E o Gru tentando se aproximar dele. Mas, cara, essas cenas elas não são tão bem aproveitadas porque elas são bem rápidas. São bem rápidas. E eu acho que eles podiam ter aprofundado mais nessa conexão entre o Gru e o Max Minimal no filme. Mas não, nem isso eles conseguiram. E as músicas que eles botaram no filme, além da trilha que toca nos filmes, né? E essa nova que tem o Pharrell Williams cantando, eles botaram algumas músicas que uma é dos anos 80 ou 90 e outra acho que é uma moderna, tipo uma da Blackpink e outra do BTS, daquela banda de aquela banda de viu? É uma banda de é, Isso é uma bichona! mas falando nisso, tem algumas cenas que eu acho que vocês. E alguma cena dos Minions, a maioria quando são cenas de humor, é ou os Minions se batendo, ou é. Ou é eles dando um tapa no traseiro com o outro, que aliás, eu não sei que mania que esses filmes têm de ficar mostrando os Minions sei lá, um tapa na bunda de outro, né? Porque eu acho que o cara que deve ter escrevido o roteiro dessas cenas aí dos Minions, eu não sei você, mas acho que ele deve queimar a rosca. Eu acho que ele deve queimar a rosca, deve ser uma tremenda. Ele deve sair do armário, eu acho. Deve ser gay, eu acho. É o cara que bota essas piadinhas, né, meio bobas, né, dos Minions levando tapa do traseiro, fica com a sensação de que o cara que deve ter roteirizado essas cenas, né, os Minions levando um tapa no. Levando um tapa, né, na nádega, né. Deve ser. Ou ficando mostrando a nádega dos Minions, puxa, deve ser. Nossa, que mania que a gente tem de mostrar, né? Só porque é engraçado, né? Mas deve ser coisa de gay, deve ser coisa de frutinha. Isso é uma bichona! Puxa, eu não sei que mania que eles têm de botar essa cena dos Minions ou com a bunda de fora, ou levando um tapa na bunda, ou
ou enfiando alguma coisa na bunda deles, né? Porque nossa, deve ser tarado, né? Que deve roteirizar essas cenas, ou deve ser. Ou deve ser gay, ou deve ser travesti, eu acho. Mas, mas, mas esquecendo isso e voltando para os personagens novos. Temos a Pop, né? Uma personagem nova que ela quer. Que no filme ela quer ser uma vilã, assim como o Guru foi o vilão. E, e ela quer. é, e ela quer pedir ajuda do Gru e dos Minions pra invadir o lugar, que eu acho que eu vi isso, eu acho que tem no trailer, eu acho, no filme, que eles invadem um lugar que parece um castelo, que é a escola, né, que no filme diz que é a escola, né, onde o Gru estudava. E aí tem só que aí dentro do antídoto, né, do objeto, pra acordar pra meio que não fazer o. Tem um bicho ali dentro que é tipo um gambá, né? Que na verdade é um cachorro, né? Um gambá que age como um cachorro, né? Então o bicho ele parte pra cima do Gru, né? Dos Minions. O Gru ele leva uma picada, né? Do negócio. Ele leva uma picada na bunda, né? Que ele leva uma picada na bunda e rola uma confusão até que um bichinho ele é derrotado pelo filho do Gru, né? O Gru Júnior. É, uma derrota meio impossível, porque eu não acho que é uma das cenas meio sem graças do filme, eu acho. Ficou meio sem graça no filme. E sem contar, mas o resto dos personagens. Bom, a Lucy, né, que é a namorada do Gru. Não, namorada não, esposa agora. Que tava desde o segundo, terceiro. ah, eu acho que a personagem está um pouco esquisita nesse filme. A um ponto. A um ponto, eu acho que de que tem uma cena que ela tá num salão de beleza, né? Cuidando, arrumando o cabelo de uma mulher. Só que acontece uma confusão e rola aquelas piadas naquele nível. E falando das piadas, eu não gostei das piadas desse filme, porque além de ser as mesmas piadas que eles repetem nos filmes, né, de meu vato favorito, principalmente quando tem os Minions, o humor ficou muito bobo demais. Tem momentos que eu tava vendo, sei lá, Trapalhões ou a Turma do Didi, eu acho. E também. E também. Umas piadas no nível meio Chaves, assim. Tem umas piadas meio. Só que o Chaves, né, o Chapolin, eles foram feitos para isso. Não com o meu vato favorito. O humor do primeiro, o segundo e o terceiro tipo. Eram tipo mais pastelão, era. Só que era no nível mais de boa, assim. Mas nesse aqui não, nesse aqui eles extrapolaram. Tá, eu digo mais infantil aqui. É. E. E aí tem um momento no filme que é a pior parte do filme, que é quando. A pior parte do filme que é quando tem um momento que o Gru ele tá usando uma outra identidade, né, para o vilão não pegar ele. E ele interage com um cara que é o pai dessa personagem, né, que é a Pop, que agora eu lembrei, né. E que ele vai jogar golfe com esse cara, só que aí e aí aparece um Minion, né, meio que ajudando ele, meio que soltando vários apitos, né? Meios apitos, né, que é a da pior parte do filme, porque porque é exatamente a piada que eu veria nos filmes, né, anteriores. E sem contar, e também tem uma parte em que aparecem os Mega Minions, né, que são tipo
uns Minions, só que super-heróis, né? Com poderes e, e ficou. E ficou muito. E ficou muito sem graça, porque os filmes de super-heróis eles não estão, sei lá, não estão trazendo muita vontade do público e mesmo assim eles transformaram os Minions em super-heróis. Ao ponto que uma personagem que aparece no filme que uma coisa do tipo, eu tô cansado de super-heróis, uma coisa assim, que é uma piada com o que realmente está acontecendo, né? As pessoas não estão mais querendo ver filme de super-heróis, eu acho. Pelo menos os da Marvel, né? Os da Marvel também é acabaço, eu acho. E também um dos Minions tem vários poderes. Um tem de pedra, que é tipo coisa, e um, né, tem super força, né, tipo Superman. Outro solta laser pelos olhos, tipo Ciclope dos X-Men. E um voa, como o próprio Superman também. E um meio que tem o poder de esticar, né, de se esticar, tipo o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico. Que são é uma coisa que já é parte desse exagero desse filme também. Nem as piadas que tem em eles funcionam. É uma coisa completamente. Acho que o humor tá meio que fora de controle do filme. Tá meio chato também. Não teve graça, cara. E. E por mais que esse filme não seja da Disney, e sim da Illumination, e quando eu digo que ele não é da Disney, é que significa que eu não vi nada do tipo. Eu não vi nada do tipo. É pedido, pedido, pedido. Vocês sabem. Uma coisa do tipo. Mesmo não sendo filme da Disney, eu não vi nada do tipo que tenha. Sabe, eu não vou dizer o que tem desse filme. Vai da. Vai da imaginação de vocês. Do mundo arco-íris e. E. Bom, o que eu tô tentando dizer é que não tem. Não tem lacrar no filme. Não tem nada de lacrar. É um filme que é tudo de boa, assim. E faltou realmente alguma participação de alguns personagens nesse filme, como o irmão gêmeo do Gru, né, que é o Drew, que era a estrela do terceiro filme. E eu vou ter que dar um spoiler, porque tem um momento meio que musical no filme, e que lá no fundo dá pra ver que aparece o Drew, né? Dá pra ver pelo cabelo loiro que é ele. É, tá na cara que é ele. E, e é decepcionante. E também a própria mãe do Gru também aparece em um canto, né? Numa cena também. E. E. E aí nessas. E nessas partes de comédia do filme, eu fiquei meio ciumado, né? Com essas piadas infantil. Porque eu sei que é filme pra garotada o filme. Mas se esse filme poderia ter sido pra família, é o que esse e os filmes da Disney e a Pixar faz. Porque existe filme pra família. Mas se é pra criança, aí é Peppa Pig. Mas é. Mas eu acho que essa franquia tá nessa beira do infantil. Isso aí. E. E é um ponto. É um ponto de eu ficar com uma vontade, sabe de quê? Uma vontade nessas partes do filme de suicidar vendo ele. Calma, eu digo suicidar num outro sentido, sabe?
sentido de querer tirar uma soneca, sabe? Sei que vocês me entendem. É, tá bom. É, tá isso, mas a única parte boa que tem no filme, eu acho que é os gráficos desse filme. Porque eu acho que o primeiro meu Malvado favorito ele é de 2010, se eu não me engano. De 2010 pra cá, esse quarto filme ele deu uma evoluída grande, né? Uma perfeição uma perfeição, tipo, é bem feito, né? As animações que a Illumination faz. É, a movimentação dos personagens, né? O, a computação gráfica é bem feita, né? Claro que não dá pra comparar com Disney, Pixar, os filmes próprios da Sony, né? Mas esse filme ele brilha muito no CGI, principalmente as cenas de ação, né? Que são bem feitas assim e que os efeitos especiais que eles botam dentro do mundo do CGI é é bem feito por sinal. O, a textura, né, dos cenários, né, a textura da roupa do Gru ficou mais detalhado. O, o cabelo de alguns personagens que tem, principalmente do vilão, é bem detalhado. A fotografia do filme, o filme ele é bem colorido assim, tem uma paleta de cores bem vivas assim, mesmo não sendo um filme do James Gunn, dirigido pelo James Gunn assim. E também é, o, a fotografia do filme é bem, a fotografia do filme é no desenho é, é boa. É, os efeitos sonoros são bons, apesar de que tem alguns momentos que eles botam efeitos sonoros mais cartunescos assim, né, mais de desenho assim, em algumas cenas do filme. E é, é o que eu tenho que dizer do filme. Também é, tá. E também, né, o tá, e agora vamos para a parte que carga o filme. Eu acho que faltou também um pouco, né, de explorar a relação do grupo com as meninas também, que era o encanto da franquia, né, a relação do grupo com as meninas, que acho que faltou, quer dizer, tem uma cena ou outra, mas acho que poderia ter um pouco mais nesse quarto filme, né, às vezes essa personagem da Pop
ela é meio suportável também. E a dublagem, né? Eu descobri que uma tal de Lorena Queiroz, né? Que é uma. Acho que deve ser uma atriz, né? Não sei se da Globo, da SBT, dubla a personagem. E eu acho que ela força um pouco demais, né? Essa coisa de língua presa que ela tenta fazer na voz da personagem, né? Fica meio. Tipo, não fica ruim, mas fica meio desagradável. É um pouco. É um pouco. Eu acho que é um pouco menos. É um pouco menos trabalhado, né? Na voz. Porque não era pra personagem ter uma língua presa, né? Vou falar com a língua presa, tipo assim, né? Meio patolino às vezes. A personagem fala. Mas. É. Mas falando de dublagem, a dublagem do filme tá boa, né? O Leandro Hassum retorna como Gru, a Maria Calageiros volta como Lucy, né? Jorge Lucas, que é o dublador tradicional, tradicional não, profissional, dubla o Maximilianal. Tem Mauro Ramos, né, dublando o Budovski. Luiz Carlos Percy, dublando o Dr. Nefário, que aparece em só em uma cena e depois deixa pra lá, tipo, dane-se o Nefário. Só aparece no final, depois dane-se, né? Coitado, né? Ele podia voltar a aparecer mais cedo. Mas enfim, temos alguns dubladores profissionais aparecem no filme. Os dubladores estão arrasando, mesmo a Lorena Queiroz, né? Que dubla a Pop, né? Que ela tenta falar com a língua presa, né? Por causa que a pessoa usa um aparelho, né, no dente, só que ficou meio forçado, né? Claro, não tá tipo aquelas dublagens tipo Luciano Huck ou aquelas dublagens do. Mas é uma dublagem meio zoada. Às vezes dá vontade até. Quando a personagem fala, dá vontade até de dar risada de tão. de tão. de tão zoado que é o jeito de falar da personagem. Mas o resto dos dubladores, principalmente daqui do Brasil, estão arrasando. O Hassum tá legal de Gru. Mas eu acho que em algum momento do filme ele deve ter olhado para alguma cena do filme, né? Quando ele tava dublando, e pensando tipo assim: eita, nossa, que desgraça, puxa, que coisa, que patético. Eu ia pôr na edição um meme dele falando uma coisa, mas como é coisa que eu acho que. Só que eu não vou pôr porque eu acho que eu teria que censurar, né? Porque ele falou um palavreado, mas deixa pra lá, tá? E. Mas a dublagem brasileira do filme tá boa. E. E lá vai um momento de spoiler. Aí tem a velhinha, né, que é a professora do Gru, da escola dele, descobre, né, ela chama o Maxime, que é o vilão, que ela dá a localização por onde o Gru e a família dele estão. Então, o Maxime Minimal ele sequestra o filho do Gru, né, que é o bebezinho. E aí rola uma rola toda aquela aventura para procurar o filho e aí rola uma luta entre ele e o Max Minimal até que tem um momento que quando o Gru tá quase caindo no tá quase caindo no penhasco e o Gru, que é o Gru Júnior, que é o filho do Gru, né? Ele tá hipnotizado pelo vilão, né? E aí o Gru, com a forma do amor, né? Com o poder do amor, ele, ele acaba curando o filho dele da hipnose, dizendo que ama ele no fundo, no fundo do coração. E aí ele derrota o Maximilianal, o filho do Gru, que é o bebezinho, derrota
até ele já curado da hipnose. E aí tem toda uma parte de humor físico onde o vilão cai, se detona todo. E aí os Minions, né, que aparecem do nada. Tipo, tudo nesse filme acontece sem motivo, tipo, do nada, sem explicação. E os Minions aparecem do nada e derrotam o Max Minimal. E aí tem toda aquela lição de moral que tá na cara que o filme ia falar. Eu acho que isso tá assim desde o primeiro filme. Que é sobre. Que é sobre valorizar sua família. Que é. Que é. Quer ser um herói para as pessoas. E. E aceitação. E também. E também que a família é importante. Toda toda a mensagem que, claro, que o público-alvo desse filme tem que ver. E aí o filme termina com, vai spoiler, com uma parte que o Gru vai visitar, né, lá dentro daquela espécie de, sabe a SHIELD, né, a organização da SHIELD, né, da Marvel. Então, tipo, uma SHIELD, né, a Acme, né, no Looney Tunes, só que para eles pegarem super vilões. Aí o Gru visita o Maximilianal dentro da cadeia lá da, daquela organização. E aí eles se juntam para fazer um dueto musical. E adivinha que música eles cantam. Adivinha que música que eles cantam para encerrar o filme. É a música Tears for Tears. É a música que chama Everybody Wants to Rule the World. Que em português é Todo Mundo Quer Dominar o Mundo. Que combina assim. Mas a cena é besta pra caramba. E aí acontece umas coisas sem sentido. Aparecem os vilões do primeiro e do terceiro filme, né? O Vector, o Baltazar Brett, o Macho. E aparições assim muito forçadas assim, eu acho que era para empolgar o público, só que para mim não funcionou, né? Eles botaram tipo forçadamente, aí aparecem os personagens dos filmes prequel, né, dos Minions 1 e 2, né, aparece a vilã do primeiro filme dos Minions, aparece a vilã do segundo filme dos Minions. Fica uma mistureba, eles aparecem do nada, no meio desse festival, né, musical, né, desse momento musical do filme, né, com a música do Tears for Tears, né, que é uma música clássica dos anos 80, assim, e que rola um cover, e aí termina tudo, felizes para sempre, com a mensagem de que a família é importante, que tá na cara que vai ser isso no final do filme. É. E. E tá aí, ó. Meu malvado favorito 4, que é um dos filmes mais. Um pouco mais horripilantes, né, que eu vi dessa franquia. O humor tá caído, né? Os personagens ficaram que a gente conhecia estavam esquisitos, os personagens novos não 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 seguram a história. O vilão desse novo filme é fraco, não chega nem perto do Vector. A dublagem tá boa, mas não salva o filme. A computação gráfica do filme tá bem feita, mas não salva o filme. E E é um filme que ele é realmente voltado para o público infantil mesmo, até nas piadas. Porque se a proposta é essa, ok, eles conseguiram. Mas se alguém já está cansado da franquia, vai ficar com um nível de raiva absurda. Então, a minha nota para meu malvado favorito 4 vai ser uma nota merecidamente uma nota 3. Tá quase caindo para 2, mas é 3. Eu vou dar 3. Ou seja, se a franquia
tá virando porre, hein? Tá virando porre. Tá tipo Velozes e Furiosos. A franquia Velozes e Furiosos. Enquanto isso der dinheiro, a gente vai lançar até que. Até a vaca parar de fazer. A vaca parar de moar, sabe? E. E também. E também. Eu tava com esperança que esse filme fosse o último, mas não. Olha o que vai lançar em julho, pelo menos no dia 2 de julho, na quinta-feira, que é Minions e Monstros. Ou Minions 3, né? De preferência. Que agora vai ter os Minions, né? Que a história agora se passa no período de Hollywood e que os Minions estavam tentando fazer um. Os Minions estão querendo fazer um filme, mas para isso eles precisam de um monstro para fazer um filme de monstro, e aí eles vão pro lugar onde eles podem fazer o ritual para invocar os monstros. E os monstros desse filme, puxa, quando eu vi o trailer eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. Os monstros, né, tudo colorido, né, porque eles eram para se inspirar nos monstros, né, dos livros do Lovecraft, né, que é o autor de livros. Mas esses monstros que eu vi no filme são tudo colorido, sabe? Parece conto de fada aquilo ali. Monstros desse tudo colorido e tem um que aparece bem rápido no trailer, que é um monstro feito de gosma laranja, né? Parece já parece uma mistura de a bolha assassina com geleia do Caça-Fantasmas. Sabe? Umas coisas exageradas, mas pelo menos eu gostei que esse filme se passa na época de ouro de Hollywood. Então vai ter referências, né, a Chaplin, né, a coisa do cinema, né, Buster Keaton, né, essas coisas bem antigas do cinema. Mas só de pensar que esse filme vai ter os Minions ainda e sem o Gru, é um negócio que é pra ficar preocupado. Mas é isso, tá aqui o review de meu fato favorito quadro. Se você tem filhos ou filhas pequenas, eu até recomendo para ver esse filme. Pelo menos quando o fim de semana começar ou para o primeiro dia de férias para escapar da Copa do Mundo, podem ver esse filme. Procurem em algum lugar, sei lá, na UniTV, no streaming, em algum lugar de streaming que esse filme estiver disponível, né? Para ver o meu movado favorito 4. E tá aí. Então é isso, gente. Se inscreva, dê like, compartilha, comenta aí se vocês concordam com a minha opinião, comenta aqui, ativa o sino, deixa o like e se inscreva no canal e é isso. Até a próxima e fique com a minha reação de eu ver Minions e Monstros, né? O novo filme dessa franquia aí que eu não acho que vai ser tão legal assim. Por mais que se passa na era de Hollywood, né, das séries de filmes de Hollywood, né, do preto e branco, eu não acho que vai ser tão legal assim. Por isso que eu trago a vocês a minha reação, a reação que eu tenho ao assistir esse filme. E até a próxima.